Nessa conferência, o poder da cruz, esse tema a cruz, ele foi a coisa que mais se falou aqui. O que mais nós ouvimos desde sexta-feira para cá foi sobre a cruz. Gálatas capítulo 6, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Versículo é o 17. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 17 diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que marcas a cruz deixou em Jesus? Quem poderia dizer? Quantas marcas? Onde estavam essas marcas? Que marcas eram essas? Alguém pode dizer? Alguém tem coragem de... As marcas que a cruz deixou em Jesus, que marcas foram essas? Foram nas mãos? Nos pés? De fato são marcas. Marcas dos cravos ao pregá-lo na cruz. Mas as marcas que foram deixadas em Jesus são marcas que vão além das visíveis. São marcas que só serão percebidas no Espírito. Na cruz, Jesus cumpriu toda a obra. A redenção é um fato na nossa vida. O que seria de nós se não houvesse a obra da cruz? Nós desfrutamos e experimentamos a redenção porque Jesus Cristo, Ele foi a cruz. A cruz era um instrumento que era usado para malfeitores, ladrões, salteadores, aqueles que infringiam a lei. Eles poderiam ir para a cruz. E muitos foram. Quando nós visitamos Israel, o guia que nos acompanhou, ele falava sobre a cruz. As cruzes, elas eram colocadas ao longo das estradas. Então, era nas estradas ali que os malfeitores, aqueles que eram condenados, eles eram crucificados. Então a cruz representa a vergonha. Ela representa isso. Representa humilhação. Imagina alguém infringiu a lei, estava crucificado e exposto ali diante de todos. Jesus, ele foi crucificado no monte, numa elevação. Nós visitamos aquele suposto lugar, que se chamava um suposto lugar, né? Chamado Gólgota, ou Caveira. Então a cruz, claro que a cruz não estava mais lá, mas eles diziam que foi naquele local. Então um local em que dava mais visibilidade ainda. Foi naquele ambiente, naquele lugar, que Jesus Cristo foi crucificado por mim e por você. Nós erramos, nós infringimos a lei, nós pecamos, mas quem pagou o preço foi Jesus Cristo. Graças a Deus por ter enviado Jesus Cristo. Nós hoje desfrutamos da redenção. A redenção, irmãos, deve ter para nós um sabor, um valor inestimável. Porque nós fomos redimidos, nós temos acesso à presença de Deus. Mas originalmente o que estava previsto para nós não era a presença de Deus. Era sermos pessoas que andaríamos errantes. A nossa vida seria sem rumo, sem destino, sem razão de ser, sem objetivo nenhum. Mas a nossa vida ganhou sentido no dia em que nós aceitamos Jesus. Isso é a redenção. Nós fomos redimidos. A cruz, ela é tomada de duas formas.
Assim a Bíblia deixa evidente para nós. A cruz, ela pode ser tomada de maneira forçada ou de maneira voluntária. Aqueles 2 ladrões que estavam crucificados, um à direita e um à esquerda de Jesus, eles tomaram a cruz voluntariamente? Não. Eu acredito que eles até espernearam para não ir para a cruz. Mas eles nada podiam fazer. Os soldados, forçadamente, o levaram e o prenderam na cruz. Se a cruz para você, na sua experiência, se houver resistência, vai ser sofrimento. Mas deixa eu dizer uma coisa, a cruz não veio para nos fazer sofrer. Não é esse o objetivo maior da cruz. Falar da cruz, irmãos, não é uma palavra empolgante. Falar da cruz não é algo que nos enche de tanta entusiasmo, porque falar da cruz é falar da própria morte. Falar da cruz é você reconhecer que o que está reservado para mim e para você é aquele lugar, e que ele representa a nossa morte. Então dá para ser empolgado falando disso? Embora nós saibamos que a cruz é o caminho da transformação, mas dentro de nós há uma natureza que resiste a isso. Dentro de nós há uma natureza que nos faz estar na posição e na condição daqueles 2 ladrões. Quem quer ir para a cruz? Quem vai para a cruz sorrindo? Tem alguém aqui? Por favor, levante a mão quem vai para a cruz cantando, sorrindo, cheio de júbilo e alegria. Tem essa pessoa aqui? Não tem. Porque nós sabemos que a cruz significa terminação. Então a cruz é algo que, se eu e você não tivermos humildade, nós jamais a tomaremos. Hebreus capítulo 2, por favor, vamos ler. Senhor Jesus, vocês estão ansiosos para ir para casa já, né? Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. O 14, vamos ler, o 14 juntos. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda vida. Desculpa. Irmãos, a cruz nos trouxe libertação. Nós deveríamos dar um forte amém pelo fato de sabermos que a cruz nos trouxe libertação. Nós somos livres. Olha só o que o versículo diz: que haviam aqueles que tinham pavor, que tinha medo da morte. Irmão, não há razão para ter medo da morte. Jesus Cristo venceu a morte. Mas por que temos medo da morte? Realmente a morte é algo que nos dá pavor, é algo que nos deixa talvez depressivos. Basta só que quando alguém morre e nós vamos no velório, vamos visitar, você percebe que aquele ambiente ele é tomado de uma esfera de tristeza, porque essa é a esfera da morte. Mas saiba de uma coisa: nós estamos livres da morte. A Bíblia diz que aqueles que creem, mesmo que eles morram, eles viverão. Irmãos, a morte não tem mais poder sobre mim, sobre você. Dê um forte amém a isso. Agora, essa percepção só se tem no Espírito. Por isso, a necessidade de nós exercitarmos o nosso Espírito. Hoje nessa manhã, travou-se uma tremenda luta.
Uma batalha enorme. Nossos olhos não viram isso. Porque essa é o tipo de coisa que só se percebe no Espírito. Nossos olhos precisam ver o invisível. E nós precisamos, irmãos, a partir de então, testemunhar coisas sobrenaturais. E nessa manhã houve manifestação de coisas sobrenaturais. Enquanto nós iniciamos aqui esse encorajamento, houve uma forte chuva. Vocês perceberam? Que enquanto orávamos, enquanto falávamos, ficou até difícil aquele momento, porque a chuva, o barulho da chuva parece que tentava suprimir, abafar o que estava se falando aqui. Isso são coisas sobrenaturais. E nós precisamos ter essa percepção. Então, nossos olhos precisam estar abertos para ver o invisível. E o nosso espírito, dentro do nosso ser, precisa nos dar discernimento para perceber as coisas sobrenaturais. Então nós vivemos uma eterna luta. A cruz, irmãos, para tomar a cruz é uma luta muito grande. Nós vimos aqui ao longo dessa conferência, seu monitor não é sua cruz. Seu pai não é sua cruz. Seu professor, seu chefe, seu irmão não é a sua cruz. Alguns até usam a cruz como um amuleto. Não estou criticando quem o faz, ele o faz na sua ignorância. Mas alguns colocam uma cruz no peito, pensando que aquela cruz vai livrá-lo de maldições. Pensando que aquela cruz, claro que isso não existe, vai afugentar até os vampiros e lobisomens. A ação da cruz não é exterior a nós. A cruz, ela está no meu e no seu espírito. Mas por que temos tanto medo de tomar a cruz? Olha, irmãos, de maneira prática, tomar a cruz não causa dor nenhuma. Não causa sofrimento nenhum. Vocês já exercitaram o espírito? Claro. Nessa conferência houve muito exercício do Espírito, muitas manifestações do Espírito. Saibamos todos nós que enquanto nós estávamos exercitando o Espírito, enquanto nós estávamos no Espírito, a cruz estava operando. Mas eu te pergunto, doeu? Causou alguma dor? Não. Porque no Espírito, quando nós estamos no Espírito, qual é o papel da cruz? Ou seja, é eliminar, é fazer morrer a velha natureza. Quando nós estamos no Espírito, quem é que está em evidência? O novo homem ou o velho homem? Novo homem. Então a cruz opera, tornando nulo no nosso ser a ação do velho homem. Precisamos entender isso. Então isso mostra e aponta que nós devemos ser pessoas que exercitam, que vivem no Espírito, para que a cruz possa fazer morrer toda a velha natureza. Eu creio, eu não sei quando. Essa é uma palavra que quem tem vindo às conferências talvez lembre que eu sempre diga. Mas eu creio, não sei quando, que um dia nós estaremos totalmente transformados. Mas isso é uma ação da cruz. Eu tenho 54 anos de idade. Quando eu criei, eu tinha 21 anos de idade. De lá para cá são quantos anos? Quanto? 33 anos. Irmãos, eu sei tão pouco sobre a cruz. A cruz já tem algumas ações na minha vida. Com certeza tem. Mas ainda tem muito mais para essa cruz operar na minha vida. Então, enquanto nós estivermos aqui, a cruz precisa operar no nosso viver. O irmão Lee, ele costumava dizer, uma pessoa que crê aos 20 anos,
durante os primeiros 20 anos, ou seja, de 20 até 40, você recebe muita informação, você recebe muito ensinamento. Isso é um fato. Quanto ensinamento nós não temos na igreja, não é verdade? Nos 20 anos seguintes, ou seja, de 40 a 60 anos, o que nós recebemos de informação nos 20 primeiros anos, nós começamos a experimentar, começamos a pôr na prática. E os 20 anos que se seguem, dos 60 anos em diante, nós começamos a manifestar na nossa vida aquilo que nós ouvimos, aprendemos e começamos a praticar. Então perceba que é toda uma vida para a cruz operar no nosso ser. Eu falei, o papel da cruz é nos matar, é nos fazer morrer. Mas o que vem após essa ação da cruz na nossa vida, irmãos, é algo glorioso. Vem a transformação. Amém? Você quer ser transformado? É verdade que nesse processo nós precisamos tratar com algumas situações. Pecados, por exemplo. Às vezes a gente precisa tratar com pecados. Nós pecamos, ofendemos a Deus, quebramos a nossa comunhão com Deus, ferimos a santidade de Deus e nós precisamos tratar com esses pecados. Às vezes, embora a ação do pecado ela seja sempre a mesma, às vezes são coisas sérias, mas às vezes não são coisas tão sérias assim, mas são pecados. E todo pecado nos afasta de Deus. E aí nós vamos tratar com essas situações. Confessamos esses pecados. E nesse período, nessa ocasião em que tratamos com o pecado, nós ouvimos muitas acusações. Nós ouvimos muitas falsas conversas. O inimigo, essa é a hora que ele mais nos ataca. É quando nós estamos tendo essa conversa face a face com Deus para tratar com coisas negativas. Deixa eu dizer para você uma coisa. Saiba de algo. Jesus Cristo já derrotou Satanás na cruz. Então nessas horas, nessas ocasiões, não aceite nada que venha dele. Você já venceu Satanás. Quando que vencemos Satanás? Quando estávamos com Cristo Jesus na cruz. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz que Cristo foi dado por cabeça da igreja, não é assim? Ele é o cabeça da igreja e nós somos o quê? O corpo. Mas ele acrescenta algo, ele diz que todas as coisas foram colocadas onde? Debaixo dos seus pés. Então o que o inimigo diz para você, não aceite. Agora, seja autêntico, seja verdadeiro com Deus, trate com essa situação e Ele mesmo vai para debaixo dos seus pés. Irmãos, eu creio que essa é a maior vitória que a cruz nos deu. É poder estar sobre o inimigo de Deus. Satanás não tem mais jeito. Para ele não tem mais jeito. Mas no dia em que nós cremos, a nossa vida começou a mudar, porque a obra da cruz, a redenção que foi proclamada na cruz, nos alcançou. Hoje nós somos redimidos no sangue de Jesus. Projeta aquele símbolo da cruz aí, por favor. Olha só. Antes nós éramos assim, ó, desgarrado, cada um indo em uma direção. E nós vivíamos aqui, na negritude do pecado. Mas um dia Jesus nos alcançou. E olha só, nós nos juntamos aqui. O sangue de Jesus, veja que aqui há um facho, há uma reta de cor vermelha, a redenção de Jesus. O sangue de Jesus nos capacitou a ter acesso a Deus. Lá em João diz que um soldado feriu do seu lado. E o que saiu ali? Sangue e saiu água. O sangue para a nossa redenção. Mas perceba que a ponta da flecha aqui qual é? Branca. A cruz
mortificou todos os efeitos, toda a ação do pecado na nossa vida. E nós ganhamos vida em Cristo Jesus. Somos a nova criação de Deus. Um dos maiores milagres da Bíblia que eu vejo foi Ele transformar pecadores, um material destinado ao lago de fogo, destinado ao inferno, Ele transformar em seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Irmãos, esse é um grande milagre. Mas tudo isso se deu por meio do operar da cruz. Então, a cruz, ela deixa marcas em nós. Falamos da cruz, poderíamos voltar para casa. Mas essa palavra da cruz, essa ação da cruz, esse operar da cruz na nossa vida, que marcas ela tem deixado? Qual é o resultado? Então eu queria tocar em alguns pontos agora, queria que você abrisse Lucas capítulo 23. Vamos ver essas marcas em Jesus. Mateus capítulo 23. Lucas 23. Lucas 23, o versículo é o 34. Vamos ler a partir do 33, tá? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Só até aí essa parte A do versículo. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Primeira marca da cruz na nossa vida que eu gostaria de citar nessa manhã é o perdão. Você tem facilidade de perdoar ou você tem dificuldade de perdoar? Quando alguém lhe ofende, você guarda essa mágoa, você guarda isso para o resto da sua vida, você guarda o máximo que puder, ou você tem facilidade de perdoar? Se você tem a facilidade de perdoar, se você perdoa, essa é uma evidência do operar da cruz na sua vida. Mas se você tem dificuldade, então é porque a cruz ainda não operou suficientemente na sua vida. Mateus capítulo 6 tem um versículo que nós precisamos entender e percebê-lo. Mateus 6, os versículos são 12 e o versículo 13. É a conclusão daquela oração que o Senhor Jesus ensinou. Versículo 12 diz: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 12 fala de perdoar. E perceba que ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como o quê? Como nós temos perdoado aos nossos devedores. É interessante que logo à frente, os versículos 14 e 15, repete esse assunto de perdão. Vamos ler o versículo 14? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos... Então aqui há uma condição. Quando é que o Pai nos perdoa? Quando nós perdoamos os outros. Então, se eu não perdoo os outros, é uma evidência que a cruz não operou. Mas eu vejo que isso é uma coisa extremamente séria. Eu não perdoo quem me ofendeu, mas vou diante de Deus pedir perdão. Então eu e você temos que estar conscientes de uma coisa: de Deus não vai vir o perdão. Versículo 15: Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. E agora? Irmão, nós somos uma família. Eu sei que você está inserido em uma família. Tem seu pai, tem sua mãe, tem seus irmãos.
E é comum em uma família ter ofensas. Sim ou não? Tem. Às vezes eu ofendo a minha esposa. Às vezes minha esposa me ofende. Até pouco tempo éramos nós e os nossos filhos. Então tinha mais ofensas envolvidas. Com palavras, com atos, com atitudes. Hoje somos só nós dois. Mas não significa dizer que as ofensas deixaram de existir, ainda continuam existindo. Mas nesse ambiente chamado igreja, que é um ambiente familiar, nós vamos ofender e ser ofendidos. Deus nos colocou na igreja, e a igreja é para nós como um casulo. Todos sabem o que é um casulo, né? Quando eu era criança, uma vez eu experimentei abrir um casulo. Pela curiosidade, eu queria saber o que estava acontecendo lá dentro. Vi, mas interrompi uma vida, interrompi uma transformação. O casulo é um lugar de transformação. Aquela lagarta, ela se prende à haste de uma folha e do seu próprio corpo começa a formar-se uma casca. E por um tempo ela fica presa dentro daquele ambiente. Não deve ser confortável dentro de um casulo, privado de muitas coisas. Mas ali está ocorrendo um processo de transformação. Mesmo aquelas lagartas que nós costumamos chamar lagartas de fogo, né? Tem umas que são horríveis, que eu particularmente não acho feia, eu acho muito bonita aquelas lagartas. Elas são bonitas. No entanto, se você tocar nela, você sofre uma queimadura. Na igreja tem muita lagarta de fogo. Tem. Tocou, queima. Nós ainda vamos sofrer muitas queimaduras e nós ainda vamos provocar muitas queimaduras. Mas a boa notícia é que se permanecermos no casulo, dentro em breve nós seremos uma bela borboleta. Então, dentro desse casulo, tem algo que está presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Esse algo presente nesse casulo chama-se a cruz. A cruz é o objeto de transformação. Então a igreja é esse lugar maravilhoso que Deus nos colocou. Aqui, irmãos, nós seremos transformados. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas um dia nós estaremos plenamente cheios da vida de Deus. Vocês creem nisso? Então, isso necessariamente passa pelo operar da cruz, e um dos itens, uma das marcas evidentes da cruz na nossa vida é o perdão. Senhor Jesus, geralmente, quando há conflitos e desentendimentos, é porque um se acha certo, o outro se acha também. Irmão, tem que se render. Essa é a hora de se render. Não se trata de quem está certo ou de quem está errado. Você pode vencer a luta, vencer a questão, se sentindo certo. Você acha que foi vitorioso, mas você foi um perdedor. Porque deixou de ter o operar da cruz na sua vida e o acréscimo da natureza divina, da humanidade de Cristo no seu ser. Que o Senhor possa nos levar a avançar de estágio, né? Lucas 23 ainda, versículo 43. Lucas 23, o versículo é o 43, tá? Vamos ler? Vamos ler a partir do 39, é o mesmo texto ainda, né? Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus,
estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Leiam comigo o versículo 43. Aliás, 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Me responda uma coisa, não vou nem perguntar do ladrão, vou perguntar para você. Você era merecedor do favor de Deus? Você acha que era merecedor? Havia atos ou atitudes na minha e na sua vida que justificassem sermos acolhidos ou abraçados pelo Senhor? E por que Ele nos alcançou? A graça alcançou aquele homem. Segundo sinal, um dos sinais do operar na cruz na nossa vida é a graça. Um dia essa graça nos alcançou. Alguém trouxe para nós a graça que há em Cristo Jesus na forma de pregação do Evangelho. Quando alguém estava nos pregando o Evangelho, era a graça de Deus chegando até mim e até você. Não éramos merecedores. Não havia na nossa vida nada que justificasse Deus nos salvar, Deus nos alcançar. Nada. Mas mesmo assim, Ele quis nos salvar. Isso é graça. Ou seja, é você receber algo que você não tem merecimento para recebê-lo. Romanos capítulo 3, vou ler esse versículo aqui para vocês, versículos 23 e 24. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nos abençoa, Senhor, nessa manhã. Romanos 3, 23 e 24, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então foi isso que nós experimentamos. Mas como isso se torna evidente na minha vida como sendo o resultado do operar na cruz? É quando eu saio e levo a graça para outros. Como nós, um dia, existe ainda hoje muitas pessoas carentes da graça de Deus. Centenas, dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas com um destino definido, a perdição eterna. E nós temos, irmãos, clareza, entendimento e carregamos conosco a graça que há em Cristo Jesus. Nós estamos sendo encorajados a ir para a rua. Queria falar algo sobre isso. Orar pelas pessoas. Não necessariamente para você orar pelas pessoas, você tem que estar fazendo colportagem. Os colportores apenas foram usados por Deus para nos mostrar um caminho de fazer as pessoas se abrirem para nós. Nós podemos orar pelas pessoas, independente de estar fazendo ou não colportagem. Se puder associar a colportagem, ótimo. Mas se não puder, ore mesmo assim. Agora, uma coisa nós precisamos: estar munidos. Um jave. Um não, vários. Folhetos. Um não, vários também. Livros. Irmãos, eu praticamente, durante esses anos todos que eu vivo a vida da igreja, eu acho que todos nós devemos ter um acervo enorme de alimento diário, né? Não é assim? O meu está quase zerado. Eu boto no meu carro. E sempre distribuindo. Falo com uma pessoa, dou para ele. Sexta-feira, nós viemos e eu precisei ir a Natal. Eu, minha esposa e mais 3 irmãs que vinham conosco. E aí, ela foi no médico. Quando saiu do médico, nós fomos almoçar. O restaurante ali em frente. Aí eu quero dar uma dica para os irmãos aqui de Natal. Em frente à Clínica Jundiaí, em frente à Câmara dos Vereadores. No fundo tem um restaurante, Caicó, alguma coisa Caicó.
a dona do restaurante, ela estava no caixa. Eu suponho que ela seja dona. E aí nós almoçamos. E à medida que fomos pagando as nossas contas, e ela dizia assim: muito obrigado, Deus abençoe vocês. Ela parecia estar numa alegria e numa condição muito favorável. E aí passaram todos, quando chegou a minha vez, aí eu me lembrei: deixa sair da sua boca. Perguntei o nome dela, Sonali, eu acho. Dona Sonali, nós podemos orar pela senhora? Ela disse: claro que pode. E aí nós oramos por aquela mulher. Quando terminamos de orar, ela disse assim: eu posso ir aí, dar um abraço em cada um de vocês? E ela saiu do balcão, nos abraçou e ela disse assim: eu entendi tudo. Nós passamos por tantas tribulações, mas Deus nos envia consolo. Eu não sei o que ela estava passando, mas eu sei de uma coisa: Deus nos preparou para dar a palavra de consolo para aquela mulher. E tudo isso se deu por uma simples oração. E ela disse assim: a sua oração foi tão penetrante, eu senti vontade de chorar enquanto você orava. Irmãos, a graça que um dia nos foi dada, foi transferida para aquela mulher também. Então, se a cruz já operou na nossa vida, se a cruz já operou, uma das marcas é que nós não retemos a graça, nós compartilhamos essa graça com outros. Então, ao voltar para as nossas localidades, eu queria encorajar todos vocês, todos nós precisamos praticar a palavra de Deus. E nós precisamos praticar ao voltar para casa agora. Posso orar por você? Deixe isso sair da sua boca, mesmo que você vá tremendo, mas posso orar por você? E diga para a pessoa: eu estou aqui tremendo, mas Deus me mandou orar por você. Você vai ver o que vai acontecer. Então, irmãos, a graça que há em nós precisa alcançar outras. Nós não podemos nos conformar em ver milhões de pessoas caminhando para o inferno e nós tendo a saída para libertá-las e livrá-las da perdição eterna. Não podemos ser egoístas. Senhor Jesus, Mateus 27. Senhor Jesus, é uma pena, eu não vou ter tempo para concluir, tem um encargo aqui ainda. Mateus 27, versículo 46. Vamos ler do 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? Há muitas coisas que a gente não entende na Bíblia, e aqui foram citadas várias. A forma de Deus atuar, a forma de Deus levar seus exércitos à batalha. Não compete a nós julgar ou tentar entender. Deus é Deus e Ele sabe ser Deus. É difícil entender como que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, decidiu vir a sua procura e a minha procura. Nós que o ofendemos, nós que o ferimos, nós que pecamos, mas Ele decidiu. Naquela cruz, irmãos, era o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que estava lá, sujeitando-se à humilhação, a blasfêmias. Eu não sei o que levou Deus a fazer isso. E sei, foi amor por mim e por você. Ele foi um sacrifício por mim e por você. Hoje há um homem na glória, hoje há um homem sentado no trono na glória, mas ele está nesse trono porque ele foi um sacrifício por mim e por você. Então o que é que ele diz?
meu Deus, por que me desamparaste? Então nós vemos aqui, Deus ele julgou Jesus Cristo. Naquela cruz, tudo isso que aconteceu, as trevas que tomaram contas da terra naquela ocasião, ele clamar, por que me desamparaste, se sentiu sozinho, era Deus julgando nossos pecados em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi à cruz voluntariamente, ele foi um sacrifício por mim e por você. João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso? Mas por favor, citem 1 de João 3,16. Vocês não sabem? 1 de João 3,16. Quem conhece? Poderia citar esse versículo. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu, e nós. Isso é sacrifício. Então, quando a cruz opera em nós, uma das marcas da cruz, de que ela está operando em nós, é que nós nos sacrificamos pelos irmãos. Ou seja, é você abrir mão da sua própria vida para que alguém ganhe vida. Como que isso na prática pode acontecer? Quando nós abrimos mão do nosso conforto, quando nós abrimos mão do descanso que temos, quando nós abrimos mão de muitas coisas que por direito nós temos, e nós deixamos de lado para servir aos irmãos. Então, sacrifício também é uma evidência do operar da cruz na nossa vida. Por fim, eu estou pulando alguns itens que não vai dar tempo, porque eu tenho um encargo que eu quero falar ainda aqui em 10 minutos. João capítulo 19. O Evangelho de João capítulo 19. Evangelho de João 19, versículo 30, tá? Senhor Jesus. Vocês percebem que não é tão fácil falar da cruz? Antes de ler, João, ainda sobre sacrifício, Efésios capítulo 5, versículo 2 diz assim, a parte B, mas eu vou ler todo o versículo. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele se entregou como o quê? Oferta e sacrifício. Então isso é prova de amor, e é prova do operar da cruz. Então vamos ler agora João capítulo 19, podem ler, tá? Quem vocês encontraram? João 19, 30. Uma voz só, eu queria que vocês lessem todos juntos, tá? Se você fosse um seguidor de Jesus naquela época, alguém que apareceu e fez promessas maravilhosas, fez promessas de uma nova vida, fez promessas de um mundo melhor, fez promessas de um reino vindouro, fez muitas promessas. Jesus fez. Jesus operou muitos milagres, trouxe mortos de volta à vida. Jesus devolveu a vista a alguns que perderam a visão. Jesus curou paralíticos. Foram inúmeros os milagres que Jesus realizou. Agora esse Jesus estava encravado em uma cruz. E, como o texto diz, ele agora estava reclinado sobre a cruz. Não é assim que diz o texto? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que você imaginaria nessa hora? E para complicar mais ainda, tiraram esse Jesus, que agora já tinha morrido, colocaram ele num túmulo, e colocaram agora uma pedra enorme e pesada.
Se eu tivesse lá, eu teria pensado assim: acabou tudo. E agora? Onde está a vitória que ele prometeu? Porque o que eu vi agora é que ele foi derrotado. Já faz um dia que Jesus está na cruz, ou está na sepultura. Passou mais um dia, e Jesus e suas promessas continuam na sepultura. Quando que Deus vai enviar alguém que fale a verdade? Mais um dia, e esse Jesus continua na sepultura. Para muitos aquilo configurava um quadro de uma derrota enorme, de um fracasso sem precedentes. Mas ninguém tinha noção da vida que havia em Jesus. E ao final do terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então aquilo que parecia uma derrota, na verdade, era o princípio de uma grande vitória. A cruz, irmãos, embora ela venha para nos matar, mas não é para produzir o fim, é para dar início a uma nova vida. É para dar início a uma nova experiência. As coisas velhas passaram quando a cruz opera, e eis que se fizeram novas. Então a cruz, ela, ao operar na nossa vida, ela vai produzir transformação. Nós não estamos aqui fazendo propaganda enganosa, dizendo que a cruz é coisa boa. Não é. A cruz não vem para te causar sofrimento. Mas fique claro de uma coisa: a cruz veio para te matar. E para me matar também. É para terminar com o nosso ser. Mas ao fazer isso, está nos dando a verdadeira libertação. Nos livrando da velha natureza. Irmãos, recentemente o Pedro lá em Palmas, ele, numa conferência, deu uma palavra lá e, poxa, eu ouvi e não tinha entendido muito bem. Mas depois, ruminando, eu entendi. Quando Deus, vou abrir um parênteses aqui. Quando Deus, Ele criou Lúcifer como? Perfeito. A criação de Lúcifer foi com que propósito? Vocês sabem? Para que ele criou? Para auxiliá-lo na administração e na condução, não é isso? Mas nós sabemos o que aconteceu. E agora o que acontece? Deus cria o homem. Um ser inferior a ele. Porque se aquele foi criado perfeito, o homem não foi criado perfeito. Foi criado de outra forma. Primeiro, o material. Se você comparar barro com ouro, com pedras preciosas, com essas coisas todas, não dá nem para comparar, né? Mas essa é a nossa origem. Deus nos criou dessa forma. Mas Ele nos criou com um órgão especial chamado espírito humano. E ao invés de nos criar perfeito, Deus agora, entrando em nosso espírito, pode nos tornar perfeito a partir dele mesmo. Não somos nós. Tanto é que a palavra diz que há um tesouro oculto em um vaso. Você colocaria algo de valor em um vaso de barro? De maneira nenhuma. Eu prepararia um ambiente que desse muita visibilidade e que tornasse aquela coisa muito visível. Não é assim a exposição de joias? Pedras preciosas não são expostas assim, mas Deus nos criou como um vaso de barro e se depositou como um tesouro dentro de nós. No dia em que nós cremos, nós recebemos o Espírito. E somos assim, pensamos até, que o objetivo do Espírito ter entrado em nós é apenas a salvação. Não. A salvação faz parte do processo. Por isso que nas reuniões, vocês vão entender agora, por que nas reuniões os irmãos nos estimulam tanto a exercitar o Espírito? Irmãos, exercita o Espírito. Se anda no Espírito, viva no Espírito também. Por quê? Qual é a razão de vivermos e andarmos no Espírito? É para que Deus consiga por nosso intermédio o que Ele não conseguiu por meio de Lúcifer.
Quanto mais nós exercitarmos e viver no Espírito, mais Deus vai poder trazer e manifestar o seu governo para essa terra. Nós estamos diante de uma geração que a Bíblia diz que é forte. E eu creio que vocês são uma geração forte. Creio porque eu creio na palavra, não é porque eu confio em vocês não, é porque eu creio na palavra. A palavra de Deus diz que vocês são fortes e vocês precisam acreditar e crer que são fortes. E diz mais, que também tem vencido o quê? O maligno. Mas para que de fato isso seja real, é necessário ter uma conexão, uma ligação com Deus. Daí a necessidade do exercício do Espírito. Quando a cruz opera em nós, ela gera um sentimento forte de oração. Nessa conferência, eu acredito que o diferencial das demais conferências foi a oração. Sempre passava por aqui, e agora tem nesse momento, um grupo que está orando ali. Ontem eu vi uma cena que eu vou dizer, me comoveu muito. Na hora do apelo, aquela fila de ceapistas orando e intercedendo por cada um de vocês. Oração não é coisa de velho nem de idoso, não. Oração é coisa de jovem também. Jovem também precisa orar. A oração nos fortalece. A oração cria um canal, uma ligação nossa para com Deus. Queria ler com vocês, 1 de Reis. 1 de Reis não. Primeiro livro dos Reis. O capítulo é o 18. A partir do versículo 41, eu vou lendo. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ora, deixa eu contextualizar vocês. A seca aqui era grande. Fazia tempo que não chovia. Certo? E Elias orou para chover. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, ou seja, Elias estava em espírito de oração, estava orando, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. O moço, obediente, ele subiu, olhou e disse: não há nada. Não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Nessa conferência nós ouvimos aqui alguns exemplos relacionados a fazer as coisas 7 vezes, não foi? 7 vezes o exército de Israel rodeou Jericó. 7 vezes Naamã teve que mergulhar. E agora, mais uma vez, Elias manda alguém por 7 vezes olhar. Essa expressão 7 tem que significar alguma coisa para nós. Eu quero resumi-la em perseverança. Não quero falar sobre obediência nesse momento, quero usar ele no sentido da perseverança. Porque às vezes nós vamos diante de Deus, temos os nossos anseios e desejos, oramos, mas parece que o céu está totalmente bloqueado, não ouvimos a resposta. Deixa eu dizer para você, irmão e irmã, não desista, ore mais uma vez. Se necessário, mais uma vez. E quantas vezes forem necessário. Eu falei no início, nós temos que nos preparar para começar a ver o invisível. E nós precisamos nos preparar para ver coisas miraculosas em nosso meio. Isso já está acontecendo. E esses milagres, essas coisas estão se manifestando por meio de quê? Vocês não sabem? Por meio da oração. Vocês não têm acompanhado as notícias? Irmãos, cada vez que eu ouço essas coisas, meu coração arde. Então parece que vocês não estão ouvindo esses relatos.
Então a oração, ela precisa ter perseverança, e aqui tem um exemplo disso. Ele disse, é assim por 7 vezes, versículo 44. A 7ª vez disse, olha só, olhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada viu. Mas na 7ª vez o que é que ele diz? Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Se ele tivesse parado na 6ª vez, ele teria visto? Disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Reunião de oração, queria falar sobre isso agora também. É muito difícil ver jovem em reunião de oração. Eu não sei na localidade onde vocês estão, mas na minha, esse é um fato. Você tem uns 4 gatos pingados de jovens nas reuniões de oração. Mas quem disse para você que jovem não ora? Quem disse para você que reunião de oração não é lugar para você? Como que você vai desenvolver uma comunhão com Deus? Como que você vai começar a ver o invisível? Como que você vai ver as manifestações miraculosas na sua vida se você não busca a comunhão com o Senhor? A cruz nos dá sentimento de oração. Quando nós oramos, quando nós deixamos a cruz operar na nossa vida, nós ganhamos sentimento de oração. Porque a cruz mata o homem natural e torna forte o homem espiritual. E esse homem espiritual, se tem uma coisa que ele gosta e que ele ama, é ter comunhão com Deus. Então, jovens, vocês precisam fazer parte da reunião de oração também. Cerca de 2 meses atrás, no distrito que eu reúno lá em Mossoró, até aquela data, as reuniões de oração, o distrito tem 146 irmãos. E aí, a reunião de oração se limitava a 25, 26, quando muito 30. E a gente já vibrava com aquilo. E aí nós começamos a fazer um trabalho de restauração dessa reunião. Encorajando, estimulando. Pegava uma porção da palavra que falava de oração e começamos a compartilhar, encorajar o irmão. Primeira semana, irmão, na reunião da próxima semana, não chegue aqui sozinho. A sua missão é trazer um irmão para essa reunião. Um irmão que nunca veio para a reunião de oração, um irmão que é inconstante na reunião de oração. E assim foi feito. Quando foi na 4ª-feira seguinte, haviam 38 irmãos na reunião. De 26 subiu. Naquela reunião, lá em casa eu tenho um vaso de porcelana que tem alguns versículos, certo? Aí o Senhor me deu um sentimento, eu vou levar esse vaso para a reunião. Aí levei, botei uma mesa no centro do salão, botei o vaso lá. Todo mundo se perguntando do que se tratava. Levei um massinho de papel e uma caneta, botei lá. Tivemos comunhão, desfrutamos, cantamos muitos hinos. Porque a reunião de oração tem que haver louvores. Porque o louvor também é uma oração. Então tem que ter muitos louvores. O nosso inário, irmãos, é repleto de hinos maravilhosos para desfrutar na reunião de oração. Desfrutamos, lemos e oramos a palavra, e todo mundo na expectativa. No final eu disse o seguinte: todos vocês que estão aqui devem ter alguma necessidade. Deve ter alguma coisa que você precisa, que você tem e que você não está conseguindo alcançar. Então faça o seguinte: pegue um daquele papelzinho, descreva o que é e coloque dentro daquela urna. E assim todos os 38 irmãos fizeram. Quando formos embora, cada um de nós vai lá e vai pegar aquele papelzinho, vai levar e vai orar por uma semana. Quando for na próxima reunião, nós queremos dar o testemunho de que Deus operou e realizou, atendeu aqueles pedidos. Irmão, todos levaram. Quando foi na semana seguinte, todo mundo voltou. Todo mundo e mais alguns. Havia naquela reunião, naquele dia, 42 irmãos já. E assim foi. Quarta-feira passada,
estávamos na reunião de oração. Reunião gloriosa. Naquela reunião haviam 58 irmãos. Então essa reunião de oração, ela está sendo restaurada. Mas o nosso propósito naquela reunião não é outra coisa a não ser nos derramarmos em oração. Oramos por nossas necessidades. Oramos pelas necessidades das famílias, mas oramos também pelas necessidades de Deus. Porque não podemos ir para a oração, para a reunião de oração, apenas para expor o que eu preciso. E o que Deus precisa? Deus não tem necessidades? Claro que tem. Mas, irmãos, como é que eu vou saber qual é a necessidade de Deus? Vamos ler e orar a palavra, e Ele vai revelar. É uma coisa que nós também precisamos restaurar. Ou talvez, eu não digo nem restaurar, porque talvez a gente nunca tenha experimentado, mas experimentar de forma real é o ler, orar a palavra. Não é proclamar, falar a palavra, mas é ler a palavra. Ler o texto e deixar que aquele texto ali tome conta de você, dê sentimento, e você ore aquele sentimento daquele versículo. Então, jovens, aqui fica um encorajamento para vocês. Quero encorajar vocês a fazerem parte também da reunião de oração da igreja. A reunião de oração faz parte do casulo. Você ama as reuniões de jovens? Quem ama a reunião de jovens? Diga amém. Quem ama a reunião de oração? Que Deus tenha ouvido esse amém de vocês. Então, a proximidade, a oração vai nos fazer ter discernimento. Assim como Acabe não via aquela nuvem, mas a perseverança acabou dando para ele essa revelação. Por fim, eu quero concluir falando sobre Daniel. Eu não vou fazer a leitura não, que eu não tenho mais tempo. Todos nós sabemos que Daniel era um jovem que estava cativo aonde? Babilônia. Mas o que havia em Babilônia nunca, jamais, nunca tomou conta do coração de Daniel. Porque ele sabia o que queria, ele sabia quem ele era. E ele se posicionou por isso que havia no seu coração. E a Bíblia diz que 3 vezes ao dia Daniel orava ao Senhor. Ele não pedia nada para si, ele orava pela condição do povo. E é interessante, Daniel orou, orou e orou, e Deus ouviu a oração dele. Deixa eu pegar esse trecho aqui, eu acho que ele tem uma riqueza grande que não dá para deixar de lado não. Daniel capítulo 10. Então Daniel orou, e Deus respondeu a oração dele. Versículo 10 do capítulo 10 diz assim: isso ele orou, já tinha orado. E aí veio a resposta: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. O que é isso aqui? Humilhar-te perante Deus é o quê? Oração. Uma coisa interessante, sabe? Quando nós visitamos Israel, os judeus, eles oram de segunda a sábado, sexta. E eles pedem. Mas a razão deles pedirem é porque eles têm o seguinte entendimento: eu não posso, não tenho nada, nem como ter. Mas Deus pode e Deus tem. Então eles pedem. Mas o domingo eles reservam para agradecer. Eles agradecem a Deus pela providência de Deus na vida deles.
Então, irmão, nós precisamos desenvolver essa vida de oração. Então, o que diz mais aqui? Desde que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Leia o restante do versículo comigo, por favor. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, Deus ouviu as orações de Daniel, ouviu? Deus respondeu à oração de Daniel? Sim, vamos ver o restante. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, 3 semanas. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Por que ele obteve vitória? Porque nesse intervalo Daniel continuava orando. Irmãos, as nossas orações encontram resistência. Nessa manhã aqui mesmo, nós vimos a evidência da resistência desses principados. Aquela chuva, eu creio, não foi enviada por Deus, era uma manifestação dos principados, para que nós não ouvíssemos a voz de Deus. Por isso que necessita haver perseverança na oração, para vencer essa resistência. Ele resiste para que você pare de orar, para que você desista e para que você deixe de confiar em Deus. Irmãos, Deus nunca nos abandona, nunca nos abandonará. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, queria encorajar vocês, concluir, encorajando vocês a desenvolverem uma vida de oração. Na oração nós vamos conhecer mais Deus. Vai ter ocasiões em que nós vamos falar e Deus vai mandar calar. Vai ter ocasiões em que nós vamos orar, pedir, falar e Deus não responder. Mas nós vamos aprendendo a confiar em Deus. A oração, ela não se destina apenas à petição, mas a oração se destina também a nós conhecermos Deus, a nós nos relacionarmos com Deus. Amém? Queria concluir a reunião nós cantando um hino, tá? O hino é o 220, já está aí? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa conferência, te agradecemos por esses dias maravilhosos. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Sentimos o peso dessa palavra nos nossos ombros. Não estamos aqui, Senhor, meramente para dar belas mensagens, mas o Senhor sabe que o sentimento do nosso coração é transmitir aquilo que está queimando e ardendo em nós, transmitir um encargo. Senhor, que nesses dias o teu encargo tenha sido falado por teus profetas, tenha alcançado cada um desses que estão aqui presentes. Ó Senhor Jesus, oro por cada um deles, para que ao voltarem para casa, ao voltarem para suas localidades, não esqueçam da sua palavra, não esqueçam do que o Senhor falou. Certamente o Senhor vai prover meios de nós experimentarmos o que foi falado. Não precisa que te peçamos, Senhor. Certamente as provas virão. Certamente oportunidades, Senhor, de fazer a cruz operar na nossa vida vão vir. Uma coisa eu oro e te peço nessa manhã, que a tua graça esteja conosco, que em cada situação, cada experiência, nós tenhamos a convicção e a certeza de que Deus está conosco, que a sua promessa se cumpra em nossa vida. Não estamos sozinhos, Deus está conosco, sua promessa é de estar conosco até a consumação dos séculos. Muito obrigado por se importar com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela sua morte redentora. Obrigado por ter tomado o nosso lugar naquela cruz, naquele lugar destinado a malditos. Ó Senhor, essa é a prova maior do teu amor por nós. Senhor Jesus, nós somos gratos a ti. Receba mais uma vez o nosso louvor. Receba mais uma vez a nossa gratidão. Amém. Amém, irmãos? A gente vai cantar esse hino agora e permanece no local, tá bom? A gente já medi pouco, mas ainda tem muita coisa
legal que vai acontecer ainda, tem algumas surpresas, então preciso que todos permaneçam até o final, amém? Jesus é o Senhor. Estou com Cristo, sua cruz me libertou. Ele vive em mim e reina, ressurreto nele estou. Doce é com Cristo eu morrer para o mal, o mundo eu. Doce é com Cristo eu viver, Ele vive em mim. O mistério oculto pela fé se revelou. Cristo em minha esperança proclamar ao mundo vou. Doce é com Cristo eu morrer, para o mal o mundo eu. Doce é com Cristo eu viver, Ele vive em mim. Que segredo do universo